Olá pessoal, como é que vocês estão? Devido ao problema técnico que nós tivemos no vídeo anterior, nós estaremos repassando a mensagem para que você possa meditar e possa ser edificado pela palavra de Deus, ok? Vamos lá então? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, o versículo 8 em diante. Nós temos uma palavra de fé para o teu coração. Em Ezequiel 47 fala das águas purificadoras, o rio das águas purificadoras. Desde o versículo 8 em diante, Deus ministrou ao meu coração em algumas madrugadas anteriores sobre o rio das águas purificadoras que passarão pela terra e trarão saúde, trarão remédio, trarão cura. E eu quero ler para você então, nessa passagem, Ezequiel 47, 8, diz assim: Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e olhe bem, e a sua folha de remédio. Então, Deus, ele está ministrando cura, ministrando saúde através destas águas. Foi uma visão que eu tive numa dessas madrugadas, onde eu vi este rio de Deus passar pelo Brasil, este rio de Deus passar pelas nações, e por onde estas águas passavam traziam cura, traziam saúde, traziam remédio, traziam algo novo para as nações, para o Brasil. E Deus me levou a este texto de Ezequiel 47. Quando eu passei a meditar nesse texto, Deus também me levou em Apocalipse capítulo 22, onde fala do rio da água da vida, onde tem a árvore da vida, onde tem os frutos que também trazem cura, trazem saúde. E este é um tempo de nós termos esperança, expectativa em Deus. Existe esperança, não devemos ser tomados pelo temor, pelo medo, pelo pavor, porque aquele que lê o último livro da Bíblia, o último versículo, o último capítulo, a última página das Escrituras Sagradas, nós veremos que existe esperança, existe fé, existe uma certeza em que aquele que confiar no Senhor neste tempo de caos, ele vencerá. E a palavra de Deus também mostra no Salmo 46 que num tempo de crise, no tempo de caos, o salmista diz assim no Salmo 46: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza em tempos de angústia, em tempos de tribulação. E ele começa a enumerar algumas coisas. Ele diz assim: ainda que as águas se perturbem, ainda que os montes se transtornem, ainda que as águas se espumejem, ainda que o mar esteja bravo. Ele vai enumerando algumas coisas, mas ele diz em seguida: existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Este rio de Deus vai passar. Este rio de Deus vai trazer refrigério. Este rio de Deus vai trazer conforto.
Agora, é interessante verificar que a igreja, os filhos de Deus, precisam estar conectados com a vontade de Deus. E aí nós nos dirigimos para o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 13 e o 14. Quando Deus faz uma aliança com Salomão, ele diz o seguinte, segundo livro de Crônicas 7, 13 e 14. Ele diz assim, Deus está dizendo para Salomão, se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Novamente nós vemos então uma ligação muito forte desses dois textos, por quê? Porque Deus está mostrando para o povo de Israel, está mostrando para a terra, para as nações, Ele está dizendo assim, vai acontecer um momento que os céus vão se fechar, vai acontecer um momento que vai haver um caos na terra, vai haver um momento que as pessoas estarão muito distanciadas de Deus. É isso que nós estamos vendo, as pessoas se afastaram de Deus, se distanciaram de Deus, os pecados subiram diante de Deus, então os céus se fecham, entra um caos na terra, mas Deus diz assim, neste momento, se os céus estiverem fechados, se a peste estiver vindo sobre a terra, existe um povo, que é o meu povo, e se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então é momento de se humilhar, não é momento de grandeza, de opulência, não é momento de orgulho, de soberba, não é momento de disputas e divisões, de falta de unidade, é momento de se humilhar diante de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, mais do que nunca nós devemos orar ao Senhor, nós devemos abrir os céus através da oração. A Bíblia fala sobre humilhar-se, orar, buscar a face de Deus. Você precisa se encontrar face a face com o Senhor. Neste tempo que você está em casa, com a sua família, existem aqueles momentos que você precisa interagir com a sua família, com aqueles que estão aí dentro da sua casa, mas existe aquele momento de solitude, aquele momento em que você pode estar no seu quarto, na sua sala, no seu lugar secreto. Você pode escolher algum horário, ou de manhã, ou de madrugada, ou à noite, momento que você esteja ali com Deus. Se você encontrar a face de Deus, isso fará toda a diferença na sua vida. E além dessas coisas que Deus fala, ele fala sobre se converter dos seus maus caminhos. E aí entra o arrependimento. As pessoas precisam se arrepender, confessar os seus pecados, mas não aquele arrependimento apenas de boca, apenas de palavras, apenas dizendo que está arrependido, mas mostrando um arrependimento verdadeiro com atitudes. E isso nos leva a um outro texto do Novo Testamento que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 3, você pode me acompanhar aí. Evangelho de Lucas, o capítulo 3. Nesse texto, se nós lermos o texto e o contexto, nós veremos que João Batista estava preparando o caminho para o Senhor Jesus entrar em cena. E as pessoas começaram a ser batizadas por João Batista. Mas muitas pessoas eram batizadas e escolhiam o batismo, mas não mostravam isso em frutos, em atitudes. E foi onde João Batista, ele deu uma direção para eles. O povo estava perdido como as pessoas estão perdidas hoje. E em Lucas 3, versículo 10 em diante, as multidões interrogavam o profeta João Batista e as multidões perguntavam dessa forma: que havemos, pois, de fazer? Será que não é isso mesmo que as pessoas estão perguntando hoje? O que nós vamos fazer? Estão perguntando para o governo, estão perguntando para a saúde, estão perguntando sobre a economia. O que nós vamos fazer? As pessoas estavam perguntando isso para João Batista. E ele respondeu da seguinte forma no versículo 11:
Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: E nós o que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. São conselhos práticos. Não basta um arrependimento de palavras, mas um arrependimento com atitudes. Esse é o momento que você já identificou pessoas que precisam de comida. Você pode repartir com essas pessoas. Existem pessoas que já foram afetadas nos seus salários. Você pode fazer alguma coisa por essas pessoas. Você pode fazer muitas coisas para mostrar para Deus que realmente você está arrependido. É momento de confissão de pecados. E você deve confessar os pecados da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu bairro, da sua cidade, da nossa nação e os pecados das nações de forma geral. Porque o homem, a mulher, o ser humano tem se distanciado de Deus e é um momento de arrependimento. E eu tenho certeza que a glória de Deus descerá na terra. Nós sabemos que nós estamos caminhando para um tempo do Apocalipse, um tempo apocalíptico onde Jesus diz o seguinte, que é o princípio das dores. E o que nós entendemos com o princípio das dores? Nós podemos levar a uma situação de uma mulher que está grávida e está próximo de vir o bebê. O que acontece com essa mulher? Ela começa a ter contrações, é o princípio de dores. Aquelas contrações estão anunciando, dizendo assim, a dor maior vai chegar, o momento do parto vai chegar. A dor maior, quando ela vem, ela assusta as pessoas, porém, depois da dor maior, vem a alegria de ver o bebê. Então eu acredito que nós vamos passar por essa onda, o rio de Deus vai trazer cura, vai trazer saúde, mas outras dores maiores virão, porém, o tempo da maior alegria será o tempo em que Jesus arrebatará a sua igreja e nós estaremos nas bodas do Cordeiro diante do Senhor, contemplando Ele face a face. Fica com essa mensagem, tenha fé, tenha esperança, tenha atitudes e você verá que Deus vai fazer com que você vença toda essa situação e Cristo será glorificado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.